nossa escola dominical. Vamos colocar em pé, quem puder. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais um dia de vida, por podermos estar na Tua casa, por podermos louvar o Teu nome, agradecer o Senhor. Agradecemos, Pai, pela semana que tivemos, pelo Teu amor e o Teu cuidado conosco, Deus. Obrigada por tudo, Pai. E pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse tempo que estaremos aqui, louvando e bendizendo o Senhor. Que tudo que fizermos, Pai, esteja, Senhor, dentro da Tua vontade. Que, ó Deus, façamos tudo para a Tua honra e Tua glória. Amém. Obrigada por tudo, nós oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos cantar? Eu escolhi o hino 341. Segurança e alegria. 341. Chega mais, ó. Pronto, vamos lá? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta esta história
Versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra: ensina-me a viver a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Antes de falar, queria perguntar, mas todo dia, todo domingo eu faço uma pergunta, né, antes de começar. E hoje a minha pergunta é: qual é o melhor lugar do mundo? Não precisa me responder, pensa. Qual é o melhor lugar do mundo para você? Então, vão pensando aí, eu vou contar uma história de um missionário. O nome dele é David Livingstone. Se alguém já ouviu falar dele, ele era inglês e ele foi chamado por Deus para trabalhar na África. Ele foi pioneiro lá na África, né? E ele conta uma história que certa vez ele foi perseguido por leões lá na África. E o que ele fez? Subiu numa árvore. Só que a árvore era pequena, era suficiente assim para ele ficar longe dos leões. E os leões subiam, né? Na pata traseira assim. E ele chegava, a árvore era tão pequena que ele sentia o bafo dos leões assim nele, né? De tão próximo que ele ficou. E ele passou a noite lá. E ele disse o seguinte: eu tive uma noite tranquila e agradável. E senti-me muito feliz e seguro ali, naquela pequena árvore sitiada por leões, na selva da África. Onde Deus queria que eu estivesse. Eu me sentia melhor ali do que se eu estivesse lá na Inglaterra, na minha terra, na minha casa. E passou uma noite super bem. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, como assim, né? Mas ele fala, eu estava ali porque eu estava dentro da vontade de Deus. Então, Deus me queria naquele lugar. Por isso que eu fiquei feliz, estava tranquilo e estava seguro. Aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente está em lugares muito bons, né? Onde a gente realmente queria estar, onde a gente lutou para estar, mas nem sempre a gente está feliz. Nem sempre estamos satisfeitos. Às vezes você está num emprego ótimo, né? Ganhando bem, e não está satisfeito. Já se sentiram assim? Já viram pessoas nessa situação? Por que será? Aí fiquei pensando, né, na história dele. Ele estava num lugar tão terrível, né? Eu falei, nossa, não, sentindo o bafo do leão nas suas costas, e ele disse que ele estava bem, que ele estava feliz e seguro. E às vezes a gente está em lugares bons e nós estamos nos sentindo dessa maneira. E aí eu falei, a razão de tudo é estarmos longe da vontade de Deus. Nem sempre Deus quer que a gente esteja naquele lugar onde a gente lutou para estar, onde a gente almejou tanto, né? Mas não estamos felizes, porque não é o que Deus nos quer. Então, o texto que eu li, ele fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és meu Deus. Então, fiquei pensando, né? Que lugar é o melhor do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo? Eu conheço duas músicas que falam sobre o melhor lugar do mundo. As músicas do mundo, né? Uma diz assim, que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Pode ser? Né? Pode ser o melhor lugar aqui e agora. E outra música diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Também é muito bom, né? Mas, de acordo com a história desse missionário e a palavra do Senhor, o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Porque se eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida, onde quer que eu esteja, eu estou bem. Eu quero ler um outro salmo para vocês, que é o Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Ele fala sobre isso, sobre fazer a vontade do Senhor. Estar na presença do Senhor, né? Diz assim: tu me
me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita, ou seja, na tua mão direita, há delícias perpetuamente. Então, se eu estou na presença do Senhor, se eu estou diante das vontades de Deus para a minha vida, eu estou no melhor lugar do mundo. Amém? Amém. Eu vou passar a palavra para o pastor. Ceia. Nosso pedido, vai pedir a ceia agora de ler. Nós vamos participar da ceia pela manhã e também à noite. Tá? Nós vamos fazer, e eu vou abrir a Bíblia na carta aos Coríntios, primeira. Primeira Coríntios, capítulo 11. A gente sempre fala na parte de aprendizado, cartas, primeira, feminino. Antigo Testamento, livros, primeiro Reis, segundo Crônicas, porque são livros, cartas do Novo Testamento, livros, é mais didaticamente, porque eu já vejo muitos pastores falar, primeira Reis, segunda Crônicas, e usar mais uma professora de português aqui que observa isso e tem que corrigir para que não aconteça. Eu vou chamar qual menininha? A filha dele é Diaconis. A mãe dela faz à noite, você faz a mãe dela de noite. Depois é para buscar? É. A mãe dela que pega a ceia à noite, sabe? A gente chama de Diaconis, a mãe dela. E ela é filha, a mãe não pode vir de manhã, segura aí, como vai. Diz assim a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. O pão é este aqui, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois Paulo diz, semelhantemente, depois de cear, ele pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, versículo 23 em diante, tá? Desculpa, seu. Primeira carta aos Coríntios 11, 23, do versículo 23, perdão. A gente pode repetir. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, igual eu peguei aqui na mão, extraordinariamente, eu sempre levantava o pão, E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual forma, semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciarás a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. A gente faz essa leitura como compromisso, né, memorial que Jesus nos ensinou. A ceia já está abençoada, nós já pedimos a bênção sobre ela. E esse é um momento muito sério, que a gente sempre toma a ceia, sempre sabendo que nós vamos ficar melhor do que nós chegamos, né? É um momento de comunhão. A coisa mais gostosa é estar em comunhão com Cristo. Você pegou o seu, meu anjo? Vamos junto comer do pão e vamos nos lembrar. Eu gosto de fazer essa citação para aqueles que não têm o pão, até de padaria. Quantas pessoas hoje estão debaixo das marquises, aí no submundo, na invisibilidade, né, na margem, marginalizados, e não tem nem o pão de padaria. Nós temos o pão de padaria e o pão da vida, que é Jesus Cristo. Vamos comer junto. Ele fala que, da mesma forma que ele comeu o pão, semelhantemente ele também pegou o cálice, dizendo que é a nova aliança. Essa aliança que temos até agora com Jesus Cristo. Deus mandou série de estratégias para tentar conservar o seu povo. Lutou, fez tudo, fez todas as formas, mandou dilúvio, mandou o povo para o deserto, fez o que pôde, e profetas, e aí viu que só Jesus Cristo. Esta é a nova aliança com Jesus Cristo. Vamos todos juntos. Nós queremos agradecer, Gisele, né? Gisele Romanes. Queria agradecer a presença de vocês aqui. É sempre bem-vindo, sempre. Venham mais vezes. Vem aqui, seu lugar está guardado aí, tá bom? Irmão Marcos, você ora? Ora. Pede a bênção sobre essa Santa Ceia. Querido Pai, nós te agradecemos por mais este dia que estamos compartilhando a mesa com o Senhor. Amém. Nós te agradecemos sempre porque tu deste a vida por nós, nos salvando e nos dando uma nova vida. Amém. Tudo que fazemos é em prol do seu nome. Amém. Nós te agradecemos sempre. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos contentes que aqui a gente tem procurado pregar a santidade no Senhor, um evangelho que transforma, que muda a vida das pessoas. Não pregamos um evangelho adaptado para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, mas que haja mudança de vida nas pessoas. E a gente fica feliz por ter a presença de vocês aqui, todos vocês. Podemos. Obrigado. Podemos ter a cirurgia com o Kleber, né? Então vamos orar primeiro. Senhor, louvado e agradecido e exaltado, continua sendo e eternamente será o teu nome. Amém. Estamos aqui na tua presença com alegria no Espírito, porque nós sabemos que estamos no melhor lugar do mundo, Amém. como foi falado, e como o próprio salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo templo. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender, para ser melhor, sempre melhorando no Senhor. E obrigado por esse momento ímpar de cearmos juntos. Obrigado pela vida da irmã Gisele, do irmão Romano e de todos, de cada família aqui representada, Pai. Receba a tua boa mão sobre eles. Agora, dê sabedoria aos nossos professores, Pai, para
diretamente do teu caminho da graça. Sejamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, as crianças desenham, você fica aqui em cima hoje. Eu acho que o professor Diri trazendo hoje, hein? Eu demorei, acho que Ele vem, né? Ele vem? Tá bom. Depois vocês preparam alguma coisa para vir para cima. Inclusive a Rebeca. Viu só? Não está descendo? Então, vamos fazer um círculo? Não precisa, né? Não dá para escutar nada. Então tá. A Vilma pediu para avisar que ela vai contratar esse beijinho com o tempo, tá? Ele só tem que liberar a capa e mandar tudo lá para nós. Belezinha à noite. Vem. É que ele trabalha esse ano inteiro. Até sábado, ele é construtor de obras. Só acertar ele aqui para ele não descer. Gente, hoje nós vamos estar fazendo um sistema diferente. Comando de zero, a gente está fazendo Gisele, desculpa. Hoje nós estamos fazendo um estudo de Daniel. Nós estamos no capítulo 10. Estamos no capítulo 10. Estamos chegando ao fim de Daniel. Nós vamos fazer um sistema diferente hoje. Hoje nós vamos fazer versículo por versículo. Acho que fica melhor. E depois, no final da aula, eu quero um feedback de vocês aí, para ver qual que vocês acharam melhor. Se era o sistema que a gente estava fazendo anterior, de ler o capítulo inteiro e ir explicando, ou depois versículo por versículo. Aí vocês verificam qual que fica melhor. Então é Daniel 10. Tudo bem? Dúvidas em relação ao livro de Mateus? Mateus 24, que nós estudamos na aula passada. Por que nós estudamos Mateus 24, sendo que nós estávamos vendo o livro de Daniel? Quem lembra? Entender as profecias. Entender as profecias, porque as profecias feitas no livro de Daniel, capítulo 9, têm cumprimento lá em Mateus, com a morte e a crucificação de Jesus, né? Porque Jesus cita que elas seriam cumpridas na vida dele. Né? Sem problema. Então, tudo certo em relação a isso? Ficou alguma dúvida sobre Mateus 24? Não? Então tá. O capítulo 10 do livro de Daniel, ele serve como uma introdução para as profecias finais que são detalhadas no capítulo 11 e 12. Então o capítulo 10 de Daniel, ele é uma introdução ao capítulo 11 e 12. Tudo bem? Tá ok? Ele descreve a preparação espiritual dada por um anjo a Daniel para ele conseguir digerir aquilo que ele vai ficar sabendo no capítulo 11 e no capítulo 12. Porque vocês vão ver na aula que vem, tanto o capítulo 11 quanto o capítulo 12, que
Daniel vai ver coisas dos nossos dias de hoje. Eu até estava estudando o capítulo 11 e o capítulo 12 e pedi para a IA me ajudar a fazer uns desenhos. Aqui, Romanos 10, a gente passa sempre um desenho, que é um resumo do capítulo, quando eu consigo fazer, né? Inclusive, desse capítulo 10, eu vou estar passando para vocês já um desenho aí, para vocês estarem vendo. Eu uso a inteligência artificial para me ajudar a fazer isso daí, né? No desenho da aula que vem, vocês vão ver que o negócio, ele tem vários comparativos e tem inclusive um rei sentado num trono cheio de televisão LCD atrás dele, né? Porque agora você imagina, por exemplo, Daniel tendo uma visão de aviões voando, tanques de guerra disparando e tudo mais. Na época de Daniel. Quem lembra quanto tempo foi a história de Daniel? 580 anos antes de Cristo. Tudo bem? Então, Daniel tem esse encontro com o anjo e o anjo começa a preparar ele, para ele saber o que ele viria nos próximos 2 capítulos, ok? Então, assim, diz assim no versículo 1: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra é verdadeira, envolve grande conflito, mas ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Eu peguei a versão da Bíblia dos dias de hoje, tá ok? Para ficar mais fácil de entendimento. Tá? Que a minha no hebraico era bem diferente. Então eu notei que os irmãos ficam meio perdidos em relação a isso. Né? Então, assim, esse versículo está dizendo assim: eu vou falar agora o tempo e o assunto, tudo bem? A visão ocorre por volta de 536 a.C., 2 anos após o decreto de Ciro, que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém. Quem lembra quem era Ciro? Ciro era um rei? Ciro era um rei persa. Ok? Tudo bem? A palavra profecia é tratada, na verdade, como um grande conflito hoje pelos teólogos. Porque eles não sabem, isso para nós, na verdade, é só título de curiosidade, tá ok? Por quê? Porque os teólogos ficam naquela discussão: isso foi uma profecia ou foi uma revelação? É uma profecia ou uma revelação? Para nós pouco importa se era uma profecia ou era uma revelação. Sabem a diferença de profecia e revelação? Profecia é algo que vai acontecer mais adiante. E é algo dado para Deus. O profeta, ele tinha profecia, ele era dado uma profecia para que ele transmitisse ao povo. A revelação, muitas vezes, era dado apenas para o profeta, ou para a pessoa que recebeu a revelação. Muitas vezes ela não podia, ou era a interpretação, como nós vimos o próprio Daniel, interpretando aquilo que foi dado, por exemplo, aos reis. Nós vimos nos capítulos anteriores que Daniel já teve pelo menos 3 vezes esse tipo de coisa que era para acontecer. Lembra? 2 vezes com Nabucodonosor e uma com o seu bisneto, Belsazar. Lembra da história da mão escrevendo na parede? Né? Aquilo sim foi revelação, porque ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor e ele interpretou a escrita na parede para Belsazar. Ele teve uma revelação daquilo que estava escrito e que estava acontecendo. Deu para entender a diferença de profecia e revelação? Tá? Mas para nós pouco importa essa discussão.
preparado para ser revelado a você aquilo que vai acontecer lá atrás. Lá para frente. Muito tempo à frente do ser humano. Daniel vai discutir assuntos no capítulo 12, por exemplo, vai ser revelado para ele os assuntos do capítulo 12, até para muito tempo depois de Jesus. Que são coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Lembra que eu falei para vocês, vocês já imaginaram João escrevendo o livro de Apocalipse? Vendo, por exemplo, um avião cheio de gente dentro e voando. Uma coisa que a coisa mais moderna que ele conhecia como meio de transporte era uma bica, era uma carroça. Ver um carro, por exemplo, hoje, até nós estávamos assistindo Fantástico, hoje nós vemos carro na China andando sozinho, na rua, servindo de táxi, sem motorista. Hoje, para mim, isso daí já é uma surpresa. Fico imaginando o João, fico imaginando o Daniel tendo uma visão disso daí. Sendo que o meio de transporte mais moderno era o cavalo. Que dirá carregando 2 pessoas, no máximo, quando ele vê um carro, um ônibus cheio de gente, e andando sem o cavalo puxando, deve ter dado um nó na cabeça deles. Então, era necessário uma preparação. Tudo bem? Versículo 2: Naqueles dias eu, Daniel, estive pranteando por 3 semanas inteiras. Comida desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento algum, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele fez um jejum de 3 semanas. Tamanho era o terror por aquilo que ele tinha visto. Ele tinha visto aquelas coisas e não estava conseguindo entender nada. E Daniel, a gente já percebeu que Daniel era um homem de oração. Lembra que nós falamos que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. E foi inclusive punido por causa disso. Tá? Mas ele continuava a sua vida de jejum e de oração. E quando ele teve essa revelação, e ele não conseguia entender o que era aquilo tudo, ele entrou em oração. Falou: primeiro, eu sei que Deus não me revela nada à toa. Se Ele me revelou, algum propósito tem. Eu quero entender esse tipo de coisa. E ele entrou em conflito espiritual. Já se sentiram assim ou não? Quando você entra numa batalha espiritual com você mesmo, com seus sentimentos, é difícil. Eu já tive meus conflitos internos. Só que qual é a nossa primeira atitude? É orar? Muitas vezes não. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, nós apelamos para a oração, nós apelamos para Deus em última instância. Quando, na verdade, deveria ser nossa primeira atitude. Só que aí isso nos gera depressão, nos gera síndrome de pânico, nos gera um monte de coisas internas nossas, quando na verdade nós poderíamos entregar isso na mão de Deus e descansar. Lembra que Jesus fala: tomai sobre mim o meu jugo e aprender de mim, sou manso e humilde, e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Lança sobre mim toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a carga que você está carregando.
lança sobre mim, porque eu já venci ela lá na cruz. E qual que é o fardo que Jesus nos dá? Não, é um fardo leve, tudo bem, mas qual é o fardo? Jesus não traz fardo nenhum sobre nós. Mas ele mesmo disse: tomai sobre si o meu fardo, porque ele é leve. A fé é uma esperança. A nossa confiança. Fardo. Fardo, o que é fardo? Fardo é uma coisa que você tem que carregar. É uma coisa que você tem que levar. Fardo a gente carrega. Ou carrega para botar em cima do caminhão, ou carrega para levar roupa. Eu costumo dizer que eu tenho duas malas. Lá na sede é a América e aqui é a Lídia. Mala é uma coisa que você tem que fazer o que com ela? Carregar, não tem? Esse é um fardinho. Eu falo para ela que a América é minha mala e ela é minha maletinha, de mão. Então, o que é um fardo? Qual é o fardo de Jesus, gente? Gente, a gente lê isso na Bíblia há anos. A gente escuta esse versículo há anos. E aquilo que eu tenho pregado aqui na escola dominical, comentando com vocês na escola dominical, a gente passa anos dentro da igreja, escutando as coisas, só que a gente não digere. O fardo de Jesus é morrer na cruz. Deixar o velho homem lá na cruz. Não sou eu que vivo, e Paulo aprendeu muito bem isso. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então o fardo que nós temos que carregar é depositar o nosso velho homem na cruz e deixar ele lá. O que é o batismo? Por que você deita a pessoa na água? Você já viu enterrar alguém de pé? No passado, se enterrava a pessoa de pé quando você queria castigar ela. Quando não se tinha, quando você tinha muito problema com a pessoa morria e se enterrava a pessoa de pé. Sabia que isso era um castigo? Recife, eu nasci, o prédio que eu fui, gemia a gente, estava viva aí, gemia. Porque diz a morte se entende como descanso. Você não descansa de pé, você descansa deitado. Por isso que se sepultam as pessoas na posição deitada. Quando se sepulta na posição da vertical, aí significa que a pessoa era muito ruim. Então significa, o egípcio enterrava dessa forma para dizer que ela não teria descanso. Tem lugares que acontece. Tá ok? Mas é para se colocar como castigo. Tudo bem? Deu para entender a história do fardo? Tá certo? Jejum e oração. 3 semanas. Se mostrava uma posição de luto para Daniel. Luto por causa do quê? Porque ele tinha tido a visão e não sabia o que era. Tudo bem? Tá ok? Então, demonstra a angústia que Daniel tinha. Tudo bem? E buscando a Deus entendimento. É isso que está dizendo aí no versículo 2 e 3. Tá ok? No dia, versículo 4, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Tigre. Foi o local da visão aonde eles tinham. Vocês lembram aonde fica o rio Tigre? E o rio Eufrates, que nós já comentamos sobre os dois. São 2 rios que existem até hoje, ficam aonde?
nosso rio Amazonas e o nosso rio Negro, eles não se juntam, eles se encontram. A diferença é que o nosso é uma grande planície. Lá não, lá vira um funil. Um vem desse lado, o outro vem desse outro. E aí os dois se juntam. Tudo bem? Hoje esse rio, o rio Tigre, se chama Kidakel. Tá ok? Então, quando aconteceu no dia 24 do mês, ele cumpriu os seus 3 dias, as suas 3 semanas de jejum. Tá ok? Então a visão, aí Daniel está nesse rio, está junto com os amigos dele, estão ali, de repente aparece um anjo. O que os amigos fazem? Foi só Daniel que viu o anjo? Está aqui os amigos correndo. Ó. Eles estão com essas bolsas aqui, ó, porque provavelmente eles estavam indo buscar água no rio. Tá ok? Eles estavam ali porque eles estavam indo buscar água no rio. Quando os amigos veem o anjo, eles se mascaram. Não era algo inerente a eles. Né? Está lá, versículos 5 e 6. E levantei meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como um berilho, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor de um rosto, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Versículo 7. E só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram, contudo, sobreveio-lhes um grande pavor, e fugiram e esconderam-se. Então, assim, a descrição do ser é descrita com detalhe, e ele descreve com uma glória tremenda. Lembra que nós já falamos que Daniel, embora tivessem vivido antes, quando ele cita que Miguel veio ao seu encontro, ele estava falando de quem? Do anjo Miguel? Ou de Jesus? Lembra quem esteve com ele na cova dos leões? Foi um anjo, porque ele descreve como filho do homem. Tinha a aparência de um filho de homem. Tá certo? Tudo bem? E aí o que acontece? Essa semelhança da descrição que Daniel faz desse ser, abre lá em Apocalipse 1, versículo 13 e 16. Pode ler, né? E no meio dos sete forçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E eis que seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu, quando o vi,
estava descrevendo aí? O próprio Jesus. Agora vocês perceberam que a descrição que João faz é muito, mas muito parecida com a descrição que Daniel faz. Levantei os olhos, essa agora é a descrição de Daniel. Levantei os olhos e eis um homem vestido de linho e seus lombos cingidos de ouro fino. Não é a mesma descrição que João faz aí, no 13? E o seu corpo é como um berilho, o seu rosto como um relâmpago, muito iluminado, e os seus olhos como tochas de fogo. Não são a mesma pessoa que tanto João está descrevendo, quase igual a Daniel, porque são pessoas diferentes. Eu posso descrever a mesma imagem de uma forma, o Romano de outro. Essa visão de Daniel é quase a mesma discípulos tiveram quando acompanharam Jesus No Monte das Oliveiras. Deu para entender? Então, aí o que acontece? Existe aí essa diferença. E qual que é tanto a situação de Daniel como de João? Diante de tamanho poder, diante de tamanho glória, desfaleceram. O corpo não aguenta. Vocês lembram quando Moisés sobe no monte e tem um encontro com Deus, e Moisés pede e fala: eu quero ver a sua cara, quero ver a sua face. O que Deus vira para ele e fala assim: Moisés, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, no seu corpo que você tem hoje, você vai ser exterminado, você vai ser fulminado. Não dá. Então você precisa passar por uma transformação. Por isso que nós falamos, lembra quando nós conversamos sobre o arrebatamento na aula passada? Por que nós temos que ser arrebatados e temos que ter o corpo transformado? Porque nós vamos estar diante da presença de Deus, face a face. Um outro corpo, porque este corpo é um espírito. Não, na verdade, quando nós falamos de arrebatamento, nós somos arrebatados e temos o nosso corpo transformado. Aí não é espírito, não, somos nós mesmos. Estou falando de arrebatamento. Tudo bem? Por isso que nós teremos, a Bíblia nos fala que nós teremos um corpo transformado, mas um corpo. Não consegue Nem entender, imaginar. Provavelmente seja o mesmo de Adão e de Eva. Sim. Corpo, alma e espírito. O que é a alma? Nós já comentamos também aqui em escola. Todo o nosso conhecimento é a alma. Formou Deus, prestem atenção, tomou Deus do barro, formou um corpo, soprou sobre ele o seu espírito e a junção do corpo com o Espírito de Deus tornou o homem alma vivente. Deu para entender? A alma é o registro de todas as nossas experiências, de toda a nossa vivência, de tudo aquilo que é. O corpo volta para o pó quando morremos. O corpo volta para o pó. O espírito, a vida volta para Deus que a deu. E a alma? Fica pagando? A alma é aquilo que é julgado. Nós somos julgados pelo aquilo que nós fazemos, pelas nossas atitudes, pelas nossas experiências, pelas nossas vivências. Então, o que é julgado? O Espírito. O Espírito é Deus. A alma não desaparece. A alma
importante. Você sabe que vai ou vai, né? E te vender a sua alma. É ela que vai ser julgada pelos mortos. Tudo bem? O julgamento de Deus, todos nós vamos passar. Todos nós. Os arrebatados, os ressuscitados e os que já morreram. Todos nós. Tudo bem? Agora, o que vai ser julgado? O corpo? No caso de quem morreu, vai ser ressuscitado e vai ser transformado também. Tudo bem? No caso do espírito, não pode ser julgado porque ele pertence a Deus, é de Deus e a Deus volta. Deus não vai fazer um auto-julgamento. O que é julgado é a nossa alma, as nossas vivências, as nossas experiências, aquilo que nós fizemos aqui. Tudo bem? Deu para entender? Sabiam já disso ou não? Tinham dúvidas sobre isso? Mas tem dúvida, ficou dúvida ainda mesmo sobre isso? Escola dominical é para isso, para a gente aprender e tirar as nossas dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Tudo bem? Tá certo? Já teve gente que vive e fala assim, que teve uma experiência espiritual que é estar em coma no hospital. Tudo bem? Eu estava até comentando com a Zilda ontem. Eu fui uma criança tão assim, tão tranquila, que eu falei para ela, falei assim, gozado, eu caí tanto, aprontei tanto, e até o final da minha mocidade eu nunca tinha quebrado um osso. E olha que eu tentei, pastor, não foi falta de tentativa. Teve uma vez que eu virei para ela e falei assim, eu morava numa ribanceira, assim, uma descida. Parece bem essa ribanceira nossa aqui. Essa é desse lado aqui. Uma descidona mesmo, e no final tinha uma avenida. E nós colocávamos a rampa de madeira para pular com as bicicletas no final da rua. E a rua não era asfaltada. E descia com a bicicleta e às vezes pedalando naquela velocidade para pular o mais alto possível. E eu tinha mandado colocar 2 carrinhos de pedreiro assim, de pé, assim, na cabeceira da rampa. Voei. Passei por meio dos 2 carrinhos. Desci. No que eu desci, assim, a bicicleta estourou o pneu e eu fui. Tinha um cara lavando um fusquinha na avenida. Ele morava na rua, assim, na avenida. Ele abriu a porta do fusquinha, a porta do lado da rua, ele abriu a porta do lado da rua, estava lavando o fusquinha, a porta do outro lado. Eu não consegui parar com o freio da bicicleta, atravessei a avenida, mas entrei na lata do fusquinha, assim, amassou a lata do fusquinha, assim, o pneu da bicicleta não foi. E eu voei, assim, por dentro do fusquinha dele, assim, tumba na outra porta que estava fechada do outro lado. Abalou, estourei a janela do fusquinha, abalou, assim, fez o formato da minha cabeça na porta do fusquinha. E desmaiei, cara, desmaiado dentro do fusquinha. O cara do Fusca falou o quê? Morreu, mas ele me catou no colo, os meus amigos da rua que estavam lá, ele mora ali, ele me catou no colo e saiu correndo, subiu a rua correndo, virou pro meu pai e falou assim, olha, ele entrou dentro do meu carro, com bicicleta e tudo, e está desmaiado. Moral da história dele, acordei 3 dias depois, no hospital, com a cabeça inchada, o olho desse tamanho, assim, que a maçaneta do vidro do fusquinha tinha entrado aqui. Não sabendo nem como é que eu estava lá e tudo mais, o médico virou e falou assim pro meu pai. Até hoje ele falou assim, olha, ele viveu de novo. Porque ele não quebrou nada, mas eu fiquei 3 dias em coma no hospital. A
cabeça estava desse tamanho. Assim. Sem sequela. Sem sequelas. Há controvérsias. Só quebrou agora. Mas tem pessoas que entram nesse estado de coma e dizem que conseguem ver sair do corpo. Não é o espírito, porque o espírito está lá. Porque se o espírito deixar o corpo, acabou. O corpo morre. A alma. E elas conseguem ver e entender o que é a alma. Minha filha está um pouco mais velha. Parece que viu tudo. Depois de quando ela viajava, né? A palma não entendia que ela disse, mas quando ela chegou, É a alma. É a nossa vivência, a nossa experiência. Deu para entender essa divisão? Corpo, alma e espírito. O espírito é o espírito de vida. Isso daí está bem explicadinho lá em Gênesis 1. Soprou Deus nas narinas de Adão e o Espírito de Deus, em junção com o corpo, tornou o homem alma vivente. Então a vida é a junção dos três. Lembra quando eu expliquei para vocês quais as nossas características com Deus? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Trindade. O homem é formado do quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, Jesus, Filho. Espírito, Deus. Alma, nosso consolador. Por quê? Você consola o quê? O Espírito ou você consola as experiências, o nosso dia a dia? É Ele, é a nossa vivência que precisa de consolo. Não é? Deu para entender a semelhança? Tudo bem? Pode falar. Eu fui saber de um doente lá, antes eu ia no hospital que fizeram tem um hospital na aí eu deixo o doente lá e venho com a irmã dele de Fusquinha, de Salvador Brasil, eu na São Getúlio. Agora eu vou ficar nesse ponto aqui, mas o ponto tem escuro, atravessa a rua. Tem o jardinzinho do Brasil, tem o jardinzinho, tem o jardim, o quadradinho na rua Brasil. Tem quase. Tem. Aí eu vou passar aqui, não tem ninguém, tudo escuro, é pior. Quando eu cheguei aqui, aí eu escutei aquele negócio ali. Nossa, que bolada que eu veio. Aí eu fui para trás. Quando eu fui para trás, o carro veio. Que ele bateu, aí eu subi por cima do carro, caí. Aqui, dor de pato, eu senti na hora da pancada. Hoje, eu estou dormindo, eu ressono. A dor de pato que eu tive quando eu caí nos filhos, eu senti na pancada. Eu caí aqui na terra, e no meio, em cima do carro, sabe como eu escutei ele falar, que desgraçado de mulher, porque eu não sei que eu não machucou meu carro velho. Aí eu subi em cima do carro, mas eu veio em cima. Eu estava com casa, só foi do lado de dentro. Mas aí o que está sentindo? É o corpo. Eu sinto aquele negócio. Mas é porque ficou sequelas no corpo. Na cabeça, É por isso que nós precisamos, quando vem o arrebatamento, as pessoas precisam ter o corpo transformado, porque nós não vamos levar mais as nossas dores aqui. Eu até brinco com os meus amigos,
cristãos, mas que sabem dos pinos e tudo mais. Eu falei assim, olha, no arrebatamento, quer ficar rico, esteja perto. Como assim? Esteja perto de mim. Falou, por quê? Porque se o corpo vai ser transformado, os pinos, as placas, vai ficar tudo aqui. Então vocês podem passar a mão e vender tudo isso, filho, que é tudo pino de titânio. Então vocês vão ter uma graninha razoável. Vocês vão ter uma graninha razoável, mas esteja perto de mim, porque se você não estiver perto, o outro vai levar. Certo? É uma brincadeira, tá? Tem um ano, tive uma costela, quebrou o braço com 7 anos. Aí fizeram aquele exame meu. Ó, Lígia, se até os 81 anos eu continuar do jeito que eu vou, vai ser muito quebrado ainda. Tá, mas vamos voltar aqui ao nosso texto. Versículo 7, gente. Vocês entenderam? Eu só vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram, contudo sobreveio um grande pavor e fugiram e escondendo-se. Na minha versão está escrita que eles viram. Ok? Por isso a glória. Daniel já sabia disso porque ele tinha vivências espirituais. Quem tem as vivências espirituais já está acostumado. Daniel não aguentou, o corpo dele não aguentou, mas ele não entrou em desespero e saiu correndo, porque ele já sabia do que se tratava, ele já tinha tido outras experiências espirituais. Por que muitas vezes, quando acontece, por exemplo, um caso de possessão, quando a gente vê um caso de possessão, muita gente corre, pica a mula. Eu uma vez, num acampamento, fui buscar um diácono lá na porta da capela onde a gente estava. Estava num acampamento, um sujeito acabou caindo endemoniado, o diácono foi o primeiro a sair correndo. Foi o primeiro a sair correndo, ele saiu correndo. Não estava preparado. Foi o que aconteceu com os amigos de Daniel. Na versão em hebraico diz que eles viram o anjo e picaram o muro. Na verdade, viram a transfiguração. Que é uma coisa imensa, e vocês sabem o que é. Vocês sabiam o que era? Ficaram assustados. Sumiram. Saíram correndo. Tudo bem? Aí o versículo 8. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não restou força em mim. E a minha beleza se tornou em desmaio, e não retive força alguma. O texto original diz: e a minha força se tornou em desmaio. Ou seja, aquela visão que ele teve foi tão gloriosa, por isso que eu falo, é a presença de Jesus. Nós precisamos estar preparados para isso. Tudo bem? Está ok? E aí o que aconteceu? Versículo 9. E ouvi a voz de suas palavras, e ouvi na voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Veio-lhe um sono profundo, veio um desmaio. Ok? E eis que a mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele ficou literalmente de quatro. Por quê? Lembra que eu falei o porquê que nós vamos ter um corpo transformado? Por que nós precisamos de um corpo transformado? Porque o nosso não aguenta. No caso de Daniel, ele não ia ter um corpo transformado dele, mas precisou do quê? O anjo tocar nele. Paulo traz o terceiro céu, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas Deus sabe. São lugares, inefáveis, Não atingíveis para o nosso que o homem não consegue escrever hoje. Deu para entender? Por causa do corpo transformado? Por que nós precisamos de um corpo transformado? Por que, por exemplo, Moisés precisava que Deus o fortalecesse primeiro? Lembra quando Elias
correu durante 40 dias e 40 noites, caminhou. O que aconteceu antes? Você consegue caminhar 40 dias e 40 noites sem parar, sem beber água e sem comer alguma coisa? Não, humanamente falando, é impossível. É impossível, até para os melhores atletas e tudo mais. Eles vão repondo água e vão comendo alguma coisa. Tem que ter as paradas para descanso, porque o corpo não aguenta. Mas o que aconteceu antes com Elias? O anjo apareceu e deu para ele pão. Ele falou, com a força daquela comida que o anjo me deu, comi 40 dias e 40 noites. Tudo bem? Tá certo? Então foi isso daí que aconteceu aí com Daniel. Versículo 11. Vamos lá. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eu lhe sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu me levantei tremendo. Mediante a palavra do ser celestial que eles estavam vendo, a força lhe foi restabelecida. Por isso, a história, gente, de um corpo transformado. Tudo bem? Deu para entender isso? Meio ainda tem um pontinho de interrogação na sua cara aí. Deu para entender? E não é, tem prazo de validade. Eu lembro uma vez que eu virei para o ortopedista e falei assim, viu, mas eu não tinha essas dores antes e tudo mais e tal. Eu tinha acho que uns 43 anos quando ele me falou isso. Eu já tenho 10 a mais. Aí ele virou e falou assim, quando você tinha 18 anos de idade, você não tinha 43. Tem prazo de validade isso aqui, sabia? Não queira fazer as coisas que você fazia com 18 anos, você não vai conseguir. Você pode até conseguir fazer, mas vai doer. Vai te cobrar um preço. Tem um preço a ser pago. Porque a idade não é a mesma. A força não é a mesma. Alguns anos atrás, a gente descia, né? Subia, agora vinha perto da igreja, porque não precisava pegar. Agora eu vejo com 80 já não foi. Agora, nesse versículo aqui, uma observação pessoal. Você já imaginou ser chamado de homem muito amado? O anjo falar isso. Um anjo falar isso para você. Homem muito amado. Eu ouvi tuas orações. Deus ouviu. Estou vendo a sua angústia pela visão que eu te dei e você não consegue saber o significado dela. Eu fui enviado para ti dar a revelação dela do que é que vai acontecer. Né? Versículo 12. E prosseguiu, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste no teu coração a compreender e a humilhar-se perante a Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Gente, eu acho que é esse tipo de reconhecimento que as pessoas vão ter no dia do julgamento. Entra no gosto do teu Senhor para aqueles que estão à direita de Deus e aqueles que estão à esquerda, apartados de mim, porque nunca nos conheci. E Jesus ainda desce um pouco mais fundo. Jesus fala, mas aqueles que estão à esquerda vão dizer, ora, no teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo outro, que não sei o que e tal. E Jesus ainda repete de novo, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Em compensação, os da direita, entra no gosto do teu Senhor. Servos bom e fiel. O que é isso? Vivência. E como é que Daniel conquistou essa vivência?
relacionamento com Deus. A palavra-chave para a vida eterna é relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento eu tenho com Deus, mais próximo dele eu fico. Mais experiências com ele eu vivo. Tudo bem? Deu para entender? Qual que eu prefiro ouvir? Entra no gozo do seu Senhor ou apartar-vos de mim que nunca vos conheci? Porque segundo Apocalipse, para aqueles que apartar-vos de mim que eu nunca vos conheci, você acha que você sofre aqui? A gente não tem ideia do que é sofrimento. E com detalhe, Jesus ainda acrescenta assim: sofrimento e eterno. Eu fiz uma brincadeira uma vez com um grupo de adolescentes. Falei, vocês têm noção do que é uma eternidade? Não. Vamos tentar explicar alguma coisa. Alguém que vive 100 anos é muito velho? E para adolescentes eles dizem, não, é muito velho, é muito tempo, que não sei o quê. Você tem noção do que é 100 anos? Não, que não sei o quê, e tal, bababá, muito tempo e tal. Beleza. 200 anos. Mano! Então, vocês têm mais ou menos uma ideia do que é uma eternidade. 1000 anos. 2000 anos. Israel comemorou na semana passada 5.786 anos. Comemorou o ano novo. Falo que eu sou agraciado, pastor. Eu comemoro 2 anos novos, 2 Páscoas, que eu comemoro Pêssegos e Páscoa, 2 Pentecostes, em data diferente. Firmei, tem suas vantagens, não é só desvantagem, não. E quando eu trabalhei em empresas judaicas, aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de ter feriados diferentes. Não comemorava o ano novo 2 vezes e fazia feriado 2 vezes. Dia do Yom Kippur e assim por diante. Às vezes já teve a oportunidade de participar de algumas festividades junto comigo em casa, né? Eu acho lindo o carinho que tem pelo templo, né? Sim. Cuidado. O zelo faz parte da criação. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio. Ele está falando do que aqui, gente? Batalha espiritual. Essa batalha é terrena? Ele está falando realmente do príncipe da Pérsia? Não, porque Ciro estava lá, sentado no seu trono, e Ciro não tinha condições de resistir a um anjo, porque Ciro é carnal. Se Daniel e os amigos dele só de ver o anjo já, e Daniel não aguentou as suas forças, ele está falando aqui de batalha espiritual. Acontece uma batalha espiritual? Vocês acham que acontecem ou não? Será que os anjos foram criados e estão lá só louvando, glorificando a Deus e servindo a Deus? Ou eles passam por batalhas espirituais também? Eu lembro que eu assisti um filme uma vez sobre mitologia grega. E ao término do filme aparece uma visão celestial. E os deuses gregos lutando contra os que eles chamavam de titãs. Ou seja, eram os anjos contra os demônios, nas regiões celestiais.
O inferno fica onde? Não sei, tenho raiva de quem sabe e não quero muito menos nem passar perto, né, José? O nosso nome está lá. O diabo fica olhando, pega esse aqui, pega esse aqui. E é isso que é a batalha. Esse aqui, meu irmão, é uma batalha espiritual. Agora o diabo está dentro do inferno ou não? Eu acho. Você já viu aquela frase que fala assim, vai para o inferno? Quero que você vá para o inferno. Já falou isso, já não falou, Romano? Ixi, já falei isso um monte de vezes. Aí quando eu aprendi, falei assim, não adianta, um pastor uma vez escutou eu falando isso, de brincadeira, ele falou assim, sabia que não adianta você mandar os outros para o inferno? Mas por quê? Porque vai chegar lá, a porta está fechada. Ele não vai entrar. Como assim? Não vai entrar. Está trancada. As chaves não estão lá. Chave não está lá. Por quê? Porque Pedro descreve que Jesus, quando ressuscitou, desceu ao inferno, tomou a chave da mão de Satanás. Trancou as portas do inferno. Ou seja, deu um chute na bunda do próprio diabo. Né? Ele está nas nossas regiões celestiais. É por isso que tem a... Prova disso, Jó. Estou assistindo o Jó e estou vendo o Satanás. Aonde o diabo estava? Satanás tem uns anjos até, né? O mundo jaz do maligno. Então o diabo não está no inferno. Eu vejo gente expulsando o demônio, vai para o inferno, no lugar onde você saiu. Não pode ir, porque está fechado. Ele só vai para lá no dia que Jesus determinar que ele vá para lá. Quando Jesus voltar. E a batalha espiritual aconteceu e ele foi derrotado. Aí ele e todos os seus anjos vão juntar todas as suas pragas, vão ser jogados ao inferno, junto com aqueles que foram condenados. E aí é lago de fogo e enxofre. Tem uma pintura de Dante que chama a pintura o Inferno. É uma pintura de Dante. Dante era um pintor da Idade Média. E ele pinta o inferno de Dante. E ele coloca várias camadas e tudo mais, e o pessoal fala de purgatório e tudo mais. História do carochinho. Ok? Tudo bem? Nem aqueles que morrem hoje, depois da morte de Jesus, vão para o céu. E como é que a gente, quando a pessoa morre, a gente fala que já está com Deus, essas coisas, né? Depois da morte de Jesus, não. O que Paulo diz? Que eles estão descansando. Existe uma diferença da palavra, por exemplo, grega para o hebraico. Céu e inferno são palavras diferentes no hebraico do grego. O problema é que a Bíblia foi traduzida primeiro para o grego. Tudo bem? Tá certo? Porque era a língua corrente da época. E muitas vezes aquilo que eles não acharam correspondência, eles criaram. Ok? Paulo diz, estão como os que dormem, eu vou descansar. Porque todos nós seremos julgados. E por isso que o livro de Apocalipse fala assim, o dia do julgamento. O dia do julgamento é para todos. Todos.
depois da morte de Jesus. Porque se o inferno está fechado, aqueles que morreram antes estão trancados lá dentro e foram condenados pelos seus atos. Agora, depois de Jesus, eu não posso ser condenado sem antes passar pelo julgamento. Não é isso que Paulo diz, que Pedro diz, que João diz, que Jesus é o nosso advogado. É Ele que intercede diante do Pai por nós. Então todos aqueles que morreram depois da morte de Jesus, depois de Jesus, estão como os que dormem. Por isso que Paulo coloca esse aviso. Estão como os que dormem, aguardando o dia do julgamento final. Só que todos nós seremos julgados juntos. É no mesmo dia. Mas então, desse jeito, a alma dorme. Não, a alma dorme, ela não morre. Então, isso que eu estou falando. Ela dorme. Ela está lá, em estado de animação. Só que você dorme e você tem noção de tempo? Então, por exemplo, a Bíblia diz que muitos de nós veremos os nossos mortos. A gente perde a noção do tempo. Então, para quem dorme, você não tem noção do tempo. Não sabe que nada não dorme, né? Para eles vai ser, por exemplo, eu vou encontrar meu pai no dia do julgamento e para ele já é falecido há 37 anos, para ele é como se ele tivesse deitado, dormido e acordado no dia seguinte. E no nosso caso, a gente tenta como? É isso. Porque nós estamos neste corpo. Mas a alma sai desse. Não, a alma dorme também, Ela também ela descansa. Você tem sentimentos, pensamentos enquanto você está dormindo? No máximo a gente tem sonhos. O sonho, na verdade, segundo a ciência, isso não sou eu que estou dizendo nem a palavra, tá ok? É a ciência. O sonho é um reflexo das nossas atitudes que nós tivemos durante o nosso dia. Tudo bem? Meio bagunçada, meio embaralhada, por quê? Porque o cérebro ele não desliga nunca. O cérebro é um órgão do nosso corpo que ele não se desliga nunca. Mas quando nós entramos em descanso, ele entra numa coisa que o exército chamava de sono REM. Você já tentou passar 72 horas acordado? O exército de Israel faz um treinamento com a gente fica 72 horas acordados. 3 dias inteiros. Porque se você entrar, você fica que nem um zumbi. Mas eles ensinam você ter um sono REM por 1 hora. A cada 12 horas você tem um descanso de 1 hora. Ou seja, você vai entregar a sua vida na mão dos seus companheiros. E você vai ficar parado num lugar, em pé, ou sentado, e você desliga o seu cérebro. Não é que você desliga, você desacelera. Você vai se imaginar, por exemplo, pescando num lugar e bala comendo e bomba estourando. Você literalmente desliga. A hora que você acorda de novo, depois de 1 hora, o sujeito vai lá e viu, agora é minha vez. Batalha, o seu colega vai sentar lá do seu lado e vai desligar. Você está acordado há 72 horas. Então, o cérebro, no estado de sono, ele desacelera. E nesse processo de desacelerar é que o sono acontece. Por quê? Porque a sua alma está lá descansando e o seu corpo está num ritmo, entra em choque. Eu tenho sempre isso.
Aqui, em casa é um pouco diferente, de acordo com o seu dia. Aqui eu, quando dá umas 10 da noite que eu venho dos trabalhos que eu faço, aí eu até falo com Deus, falo, Senhor, eu quero dormir no 3. E eu não chego a falar de 3, eu durmo no 2. Por quê? Cansaço. Eu estou sentindo que eu estou indo. Eu ligo a televisão, mas nem vejo. É um cansaço. Deu para entender essas coisas? Tá ficando mais claro, gente, essas coisas ou não? Escola dominical é para isso. Para a gente tirar as nossas dúvidas e começar a entender como as coisas funcionam. Tudo bem? Tá certo? Deu para entender? Deu para entender como é que funciona essa história cerebral aí, Meire? Essa história cerebral não é palavra, tá ok? É ciência, tá ok? É ciência. Por isso que a gente sonha. A gente sonha porque o nosso corpo está numa frequência, está numa velocidade e a nossa alma está em outra. O nosso cérebro não desliga, ele desacelera. Por isso que se fala, por exemplo, em doações de órgão, ele entrou em morte cerebral. Aí o cérebro desligou. É o único jeito de dizer que a pessoa realmente morreu. Por quê? Porque o órgão que nunca para, desligou. Acabou. Ah, mas e a pessoa que está em coma? A pessoa que está em coma, o cérebro dela ainda está funcionando. É ele que mantém o coração funcionando, é ele que mantém a circulação do sangue, é ele que mantém, é ele que coordena tudo. Tudo bem? E aí há a sua desaceleração. Geralmente, quando eu fiz esse treinamento em Israel, a gente sonha muito. E há casos que você vê das pessoas tá lá dormindo e tudo mais, está se debatendo. Por quê? Porque a adrenalina que está carregada no cérebro dela por estar numa situação de combate é absurdo. Aí você, literalmente, você vem assim, você está dirigindo um carro a 100 por hora e de repente você bate numa parede. A parada é brusca. E aí o corpo sente. O corpo agita. Tudo bem? Tá certo? Deu para entender? Mas deu para entender essa história de céu e inferno, gente? Deu para entender o porquê que nós precisamos ter um corpo transformado no arrebatamento para estar diante da presença de Deus? Por que os mortos não terão esse corpo transformado? O corpo já foi. Já virou pó. O deles, aquilo que é restaurado é a alma, que acorda, ou sobe, porque agora chegou o dia do seu julgamento. Tá certo? Esclareceu? Ó, Romano, a escola dominical aqui funciona assim. Aqui a gente não tem muita papa na língua, não. Ótimo, vamos. Eu queria chegar agora. Você quer tomar a ceia? Nós já tomamos, mas eu posso te dar. Posso te dar. Não? Vamos fazer nosso encerramento, então? Nós vamos cantar o hino 325. Em 325.
325. 325. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me desta, Senhor, a seguir-te agora eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois, me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me desta, Senhor. Que delícias santas irei fluir junto a ti no doce lar. Que alegria imensa eu poder no céu o teu rosto contemplar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me desta, Senhor. Amém. Quais são os avisos, pastor? Podem sentar-se. Senta aí. Bom, o Wallace, vocês trabalham de sábado, né? Sábado que vem nós estaremos indo lá para a chácara, né? Reunidos com a Igreja Central e alguns parentes da Vilma, que nós vamos celebrar também o aniversário da Nicole. Então teremos visitas que não são da igreja, mas que são bem-vindas para conhecer e quem sabe um dia estamos, né? Então nós estamos traçando os planos aqui de ir um pouco mais cedo, tá? Porque vai ter gente para montar piscina de bolinha, pula-pula, e vai ter futebol de salão. Então vamos ter que montar isso mais cedo lá. Tá? Vai ser divertido. Então nós estamos aqui, é pertinho. Tá? Então a ideia é por volta de umas 9 horas já estarmos lá. 9, 9h30, cerca de umas 8h30. É perto. Tá? Então, é uma alegria recebê-los, estão convidados, tá bom? Esse é e à noite, às 4 da tarde, vamos cortar o bolo do aniversariante, tá? E à noite vai ter a noite do pijama. Então,
programando aí Uma programação especial. programação especial, acho que não vai entrar, né? Viu o homenzinho do show? Uma balada. Nossa, Vai ter até maquininha de fumaça. maquininha de fumaça. Então, e aí já está programado o almoço, sábado. Para a noite, talvez a gente, com o bolo, com salgadinho, mas nem precisava de jantar. Sanduíche, tudo, né? Daí tem o almoço para o domingo. Enquanto vocês brincam na piscina, o almoço sai. Café da manhã. E por volta de umas 3 horas a gente vem embora para ter um culto aqui assim, tá bom? Tá bom assim? Esse é o primeiro aviso. Hoje à noite tem Santa Ceia. A gente já deve ver de manhã, mas a gente pede que venha à noite tomar a Santa Ceia. O John Wesley, ele se pudesse servir a ceia todo dia. Que é um momento de comunhão, um momento de estar junto, tá? Então, à noite é a Santa Ceia. Acho que é só isso. Ontem o bazar foi extraordinário, viu? Mais uma vez, o bazar bombou muitos jovens aí. Foi muito bom, tanto na área evangelística, quanto na área financeira. Deus abençoou a gente também. Aí eu quero afirmar minha gratidão para as pessoas que estiveram à frente aqui. Foi tão gozado, nós deixamos tudo pronto aqui, ali fora. Já na sexta-feira, já sábado. Aí fora, tudo prontinho. Aí Deus veio. Aí Deus veio e mandou uma chuva. Mas uma chuvinha assim de 10 minutos. Isso eu choveu aqui, porque lá na minha casa choveu. Ele deu uma chuvinha de 10 minutos só para ver como que nós estamos amparados. Eu estava aqui no computador estudando, 8 horas da noite. Escuto pé. Aí eu saio para ir ver as roupas, aí no portão tem umas 8 ou 10 pessoas para ajudar a acordar. Felipe, Ivan, Vilma, Graziella, o marido da Rose. Mas no instantinho eles guardaram. No banco e tudo. Pegaram o banco e levaram. Só para testar, vou lá, prova de fogo. Mas eu fiquei assim, viu aquela turma, e eu estou fechado, as vezes entraram, peguei uma fala e guardaram tudo. Mas foi bom. Então era isso que tinha, tá? E até a noite, com a graça de Deus. Amém. Na terça-feira, toda terça, né? Terça-feira, hoje, né? Estaremos aí. Amém? Terça-feira, posso só uma adenda. Você viu uns sacos brancos que tem embaixo? Com umas caixas? O pessoal da Belém, de São Belém, vão vir buscar terça-feira. Tá, pode ir. Ele põe o caminhão aí, Pode vir. ele vai lá e só vem, vai entender, abre a porta lá, ele vai pôr tudo no caminhão e ele vai embora. Tá ok. Amém? Então vamos encerrar. Queria chamar uma criança para orar. As crianças têm. É verdade, as crianças vão apresentar. Amém? As crianças e a Rebeca. Então vamos lá. Eu sei que vai ter, né? Salmo 23. Hoje nós aprendemos o Salmos 23. Salmos 23. Da Bíblia. Como fala? Eu vou falar e depois eu vou fazer livros. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí agora eu vou fazer livro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Oh. Vocês podem repetir em Libras? O Senhor O Senhor é é o meu o pastor meu pastor e e nada nada me me faltará. faltará. Muito bem. Quem vai orar? Pierre, presta atenção. O Pierre?
Não? Então a Rebeca, ó. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Abençoe todo mundo que está aqui, cada família representada. Abençoe o almoço que nós vamos comer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Faz um coraçãozinho.